saber a taxa que ela cresce, você pega o n, joga lá e resolve na hora. Você não faz a recursividade dela. Sim, tanto é que para programar integrais você usa essas funções recursivas no computador. Isso. É interessante. Então, assim, por exemplo, essa função é f de n igual a f de n menos 1 mais 3. Daria para integrar ela e pegar como que seria o processo inverso? Ah, você quer encontrar a integral dessa função. É isso. Isso. Eu Tá. quero, eu quero assim, sem fazer o processo de recursividade, se eu te dou 4, você me dá o resultado. Dá 4, n igual a 4, então? Isso, n igual a 4. Ah, tem que fazer o processo de recursividade. Nesse caso, tipo, na minha cabeça o negócio funciona assim, né? Sei lá, eu não sei nem como eu vou chamar isso, mas é basicamente 3 vezes n, nesse caso. 3 vezes n. É, Ah, não é? bem, você está olhando para a função e vendo que as respostas vão sempre ser o valor da posição vezes 3, né? Exatamente. Porque, tipo, para 1 é 3, aí Sim, para 2 é 6. Então, ele tem essa linearidade, você consegue transformar essa recursividade em 3n. sim. Isso aqui está mais associado com séries e coisas assim. Muito bem. Então, mas o nome do processo de fazer isso, de pegar essa função recursiva e transformar nesse 3n aqui, existe isso daqui? Tem alguma matéria ou coisa que faz isso? Ah, cara, sim, se eu pensar bem aqui, a gente tem isso sim. Sequências e séries. Isso é uma matéria lá do cálculo 2. Você É, recebe uma regra e uhum, você tenta então escrevê-la como uma função. Você recebe uma sequência e você tenta escrevê-la como uma função. Por exemplo, isso aqui é bem famoso, tá? É bem mais fácil do que o que tu tem. E na realidade aqui são as respostas, né? uhum, Você sabe que isso aqui é a tabuada do 2. uhum, Você sabe que seria uma função tipo x na n igual a 2n. uhum, Só que existem sequências mais bizarras, né? O problema sim. é que aqui você já tem uma função, né? Que te dá. Tem, cara, tem. Na matemática, normalmente a gente vê coisas parecidas com essa em sequências e séries. Porque ele deu um outro exemplo que eu achei bem interessante também, né? Ele falou, tá, se você, o que que acontece se você só, tipo, f de n é igual a f de n menos 1 mais n. E sabendo que f de n é igual a zero. Esse é mais estranho. Esse aqui, sabendo que N, o f é de. tudo f de n igual a f de n menos 1 mais n. Certo, foi o que eu coloquei. O f É, de zero igual a zero, é isso? isso, f de zero igual a zero. Esse já é mais estranho. Por quê? Porque você vai ter 1, certo? Para 1 você tem 1. Para 2 você tem 3. Não é isso? É. É. Para 2 você tem 3. Para 4 você tem. Enfim, 4, 3, 7. É isso? Acho que é. Sim. Esse já é mais estranho nesse aspecto, né? Porque pelo que eu vi, ele é meio de algum número, né? Por exemplo, se você para é, é, por exemplo, se você passar n igual a 2, ele nada mais é do que vezes 1,5, né? 2 vezes 1,5. Para 3 é vezes 2. Para 4 é vezes 2,5. Então ele tem esse incremento de meio aí. Ele já fica meio estranho já. Verdade.
E aí eu não consigo enxergar esse tipo específico de recursividade do N aí no quesito da derivada, porque não é assim que a derivada funciona, né? Não vai ser com derivada isso aqui. Mas ele tem uma taxa de incremento aí. E é constante, o que é a beleza do negócio. Aham. Eu tô pensando aqui como é que a gente pode descrever esse negócio. É perfeitinho o negócio. Eu tava testando, eu falei, cara, é muito perfeito, né? Você pega 2 vezes 1,5, dá 3. Aí 4 vezes 2, não, o 3, né? 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2,5 dá 7. E ele faz perfeitinho. Eu fui testando os números, ele faz bonitinho. Só que tipo, eu não enxerguei uma forma de transformar esse f de n menos 1 mais n nesse negocinho que faz perfeito. Você dá O o ruim n. é ficar buscando o padrão, né? Por quê? Mas eu acho que vai ser é que você não está percebendo que pode rolar multiplicações, né? Eu acho que o padrão é esse aqui, ó. Vamos testar? Isso aí é conhecido como a fórmula de Gauss, da soma de Gauss também. Ah, joga uns valores aí pra tu ver. Ah, 7 mais 7 vezes 8, né? Se fosse pra 7. Faz os que tu já conhece, né? 28. É, tá certo. É isso mesmo. 7 vezes É, 8. então é tentar buscar o padrão. Às vezes não é tão simples buscar esse padrão. Então, mas não tem, isso daí não tem nada a ver com a derivada. Absolutamente nada a ver. Essa transformação não tem nada a ver com a derivada, né? Isso Não, daí você tá transformando uma função que era recursiva numa coisa que não é recursiva, né? Porque aí agora, exatamente. a partir do momento que você tem isso daí, você joga um valor ali e vai te dar a resposta instantaneamente. Isso. Né? Tá. Por que que eu entrei nesse quesito aí? Eu tô apresentando a tela? Tô, né? Sim. Porque uma coisa que eu percebi também, vou até avançar aqui para esse ponto. Eu não sei resolver isso daqui de forma matemática. Né? Esse daqui é o primeiro o exemplo que ele dá que ele explica com. Como é que fala? Que ele vai explicar aquela programação linear, né? E aqui basicamente você tem, você quer plantar batata e cenoura. Só que você pode plantar até 3.000 batata e 4.000 cenoura. Sendo que você não pode passar do limite de 5.000, Sim. certo? E aí ele tem essa funçãozinha. Putz, pior que. Tá com esse. Deixa eu tirar aqui o negócio. Aqui, ó. Ele tem esse cara aqui que é o preço de que vale cada uma dessas da batata e da cenoura, né? Então, basicamente, essa funçãozinha aqui define o slope dessa tangente aqui, e a solução vai bater, é a tangente batendo nesse cara aqui que você desenhou, Sim. certo? E aí, teoricamente não, né? Efetivamente, se você muda o slope, ou ele vai bater nesse ponto aqui, ou ele vai ser exatamente tangente a essa linha, ou ele vai bater só nesse ponto aqui. Então, meio que é um pêndulo que bate assim, ele vai encostando nesses caras, né? Sim. Esse cara é o famoso método simplex, né? Isso. Isso aqui não é uma coisa que a gente aprende no ensino médio no Brasil, mas em Portugal, por exemplo, a gente tem que dar muita aula sobre essa matéria. Porém, na prática, eles já têm uma calculadora que resolve isso, entendeu? Não é uma coisa que eles ficam fazendo na mão. Só que se você olhar bem isso aí, é só a interseção de retas, né? Sim, mas tipo, isso que eu não, eu honestamente não sei fazer com matemática. Porque assim, eu sei que isso daqui é uma função de linha, tal, não sei o quê. Só que eu não sei fazer a intersecção dessa tangente aqui com esse cara aqui, né? Com a definição do problema. É, bem, para fazer isso, você teria que começar passo a passo, né? Mas Sim. na prática, é pegar a equação, a objective function lá, e igualar com os extremos essa figura quadrada aí, né? Quando você iguala com os extremos, ou seja, a reta de xc igual a 4.000,
e a outra reta ali de XP igual a 1000, acredito. Você diz igualar, peraí, vamos lá. Aos extremos você diz esse cara e esse cara. É, Tá. daí você vê qual que bate, né? Qual que tem uma resposta coerente, né? Porque as respostas têm que ser sempre dentro do escopo que está aparecendo ali. XP tem que ser menor que 3000. Então, é que, vamos lá, você São tá falando. substituições na função, na prática. Ficar substituindo e encontrando respostas. Isso que me pega um pouquinho. Vamos lá. Então você tá falando aqui que eu tenho que fazer um cara que vai me fazer o seguinte: eu vou substituir 1,2 vezes 3.000 mais 1,7 vezes 1.000, né? Que esse é um extremo, esse ponto aqui. Ah, não. Não, porque você pode estar pegando dois valores que não estão no mesmo ponto. Veja que os pontos nesse gráfico são dados por XC e XP. E Uhum, eles têm uma lógica, sim. né? Então, se você está querendo encontrar o valor máximo, definindo o XP como 3000, você escolheu 3000, Uhum. você vai ter que encontrar quem é o XC associado. Ah, XC aqui. Daí você vai ter que pegar quem? Você vai ter que pegar essa XP mais XC menor ou igual a 5000. Se você está pegando o extremo, você pega 5000, entendeu? Daí você define ali, eu quero que o meu XP seja 3000. O teu XC vai ter que ser 2000, então. É isso aqui que você tá fazendo. Ah, não, não é isso, não. Não? Não. Eu vou fazer isso aí. Faz. Tira esse bagulho da frente aí, eu quero pegar um print da figura. Beleza. Eu não peguei o problema desde o começo, mas me parece que é simplesmente isso. Essa, essa aqui é a função que te dá o valor máximo. No caso, seria essa reta azul. Isso, Só exatamente. que, assim, de imediato, você não sabe que é aqui. Esse que é o ponto. Isso, exatamente. Então, você quer esse valor máximo, que é igual a 1.2 XP, porque esses coeficientes podem ser informações que não estão no gráfico, Aham, associados a um preço, alguma coisa assim, isso. e aqui o XP. Uhum, Daí, digamos que você queira, digamos, eu não estou procurando o valor máximo ainda, então eu vou colocar só um F aqui. Digamos que você queira saber qual vai ser o valor de, vamos chamar aqui, preço, sei lá, acho que esse aqui está dando de preço, costs, uhum, para um determinado valor de XP. Por exemplo, se eu tenho XP potato, né? uhum, Se eu tenho 1000 potatoes. Se eu tenho 1000 potatoes, eu vou ter, pela lógica, um escopo de valores possíveis para os carrots. Qual que é esse escopo de valores possíveis? Ele vem dessa fórmula aqui, ó. O XP mais XC, sim. Menor ou igual a 5.000. Isso. Então, qualquer valor que vai estar dentro aqui desse menor que 5000 está valendo. E aqui é 1000, né? Eu já defini 1000, foi uma escolha, já vou falar sobre o valor máximo. O valor máximo a gente não escolhe, a gente descobre. Uhum, Passa para o outro lado, então eu vou ter menor que 4000. uhum, Beleza. Agora, ele pode ser menor que 4000? Pode, é o limite dele. sim. Muito bem. E aí que tá, né? Se é o limite dele, qual seria o valor, então, para XP mínimo nessa situação? A gente tem, que é 1000. Então, a gente poderia até dizer que seria uma dos pontos mínimos seria 1000 e 4000. Meu Deus. Um dos Certo. pontos mínimos ou máximos, né? É uma questão de ver ali quem é quem. Só que também tem a outra situação. Outra situação é quando tu tens o XP máximo. É 3.000. Como a soma dos dois tem que dar sempre até 1.500, 5.000. 5 3 mil, mil. aqui Uhum, vai dar 2.000, certo? certo. Pronto.
E aí que tá, você tem esses dois extremos. Agora você pega esses dois extremos e joga aqui e vê qual que dá o valor máximo, percebe? Você Então, vai jogar. essa parte que me intriga, né? Porque chegando nessa parte aí de você pegar os valores mínimos e máximos, beleza. O resto, o que sobra, é tipo uma tentativa e erro, né? Você vai tentar um, aí você tenta o outro, e você vê quem você obtém como Exatamente. maior. Uma tentativa e erro, isso mesmo. É uma tentativa e erro. Esse é a parte que me intriga nesse processo. Porque ele volta. Só voltando num comentário que eu perguntei pra você, né? É, como eu posso descrever isso pra você? Lembra que eu te fiz uma pergunta? Perguntei, tipo, como que eu faço pra saber os pontos em que uma reta intercepta com uma curva, com uma, né, uma função de uma wave function? Eu não lembro tu perguntando isso, mas beleza, pode continuar. Não, eu perguntei lá no chat, assim, você falou que era para igualar, né? Então pensa assim, que eu tenho uma função de x, onde eu não, eu acho que eu tinha feito, acho que era 4 menos x, alguma coisa assim. E aí eu tenho a função 2 de x, que é igual a seno de x, né? Esse cara aí, isso. Ele vai dar. O objetivo é encontrar o y de cada uma, né? Enfim. Então, assim, você tem uma função de onda, bonitinha, né? Dá até Uma pra. reta. Sim, agora eu lembrei, você me perguntou isso no WhatsApp, e eu Isso. falei que analiticamente era impossível você chegar na resposta. É. Sim, e eu continuo achando isso. Não, sim, sim, sim. Aqui, vamos lá. Y é igual a 4 menos x. Ele desenha essa reta pra mim aqui. E aí, y é igual a seno de x. Isso. Isso aqui, ó. Isso que me intriga nesse processo, né? Deixa eu jogar esse cara dividido por 2 aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Dividido por 4. E descer ele um pouquinho. Isso aqui. Isso que me intriga, né? Tipo, não existe nada que me dê o resultado desses 3 pontos aqui? Não, não existe. Algebricamente é impossível. A gente pode fazer um teste. Você vai jogar lá no eu posso jogar no Wolfram, que é o software mais pesado que tem de matemática. Sim, sim. Ele não vai dar uma solução analítica. Mas engraçado, mas agora, tipo, só juntando os dois universos, você concorda que isso, teoricamente, é um problema de recursividade? E eu concordo? Não, não sei. Bem, não me parece um problema de recursividade. Não parece pra você um Porque eu não problema sou de recursividade? programador, né? Não, tudo Eu não bem. consigo ver isso como um problema de recursividade. Eu enxergo isso como um problema de recursividade. Cara, isso aqui, se tu conseguisse achar uma função analítica que descreve isso aí te daria um prêmio Nobel. Então, mas isso que é interessante pra mim. Porque assim, esse problema aqui e o outro problema e as outras coisas que a gente vem falando, tá tudo relacionado. Pra mim, na minha cabeça, é tudo farinha do mesmo saco, né? Porque, voltando aqui, ó, tudo bem, a gente fez aquele negócio de tentativa e erro, mas você concorda que aqui, teoricamente, esse cara aqui, essa linha aqui, eu poderia meio que considerar ela como se fosse é, essa primeira linha aqui, certo? E esse desenho aqui seria basicamente minha função de onda aqui, que seja. Né? Porque função de onda você consegue descrever esse negócio facinho. Sim, Concorda? sim. Então, e aí, assim, beleza. Se você consegue descrever a onda com esse negócio aqui, você consegue descrever esse cara aqui, a única coisa que você precisa meio que saber é a distância aqui, né? Até onde você quer chegar, porque aí vai chegar um momento em que, por exemplo, vai chegar aqui, ó, vai chegar um. É que aqui esse cara vai ficar estranho, né? Mas vamos pôr aqui, por exemplo, 2. Vai chegar um momento lá que ele vai encontrar um ponto só, né? Ou ele encontraria um ponto só, ou dependendo do slope aqui ele encontraria os dois, ou se ele tivesse maior, ele encontraria só um que seria esse de baixo. Então, assim, na minha cabeça estão relacionados os Mas, problemas. de certa forma, também é tentativa e erro. Calma. Porque tu vai estar alterando o slope até uma hora que vai encontrar um ponto Não, só. não, mas o slope você sabe por causa da objective function aqui. Ah, sim, então você não vai estar alterando, você vai estar definindo.
O slope você já sabe, você só não sabe a distância, mas o slope você sabe. A distância do, Do de uma zero aqui, função. né? Porque, né, Ah, isso é zero, fácil fazer, né? Equação da distância, só isso. De um ponto a é, outro. exato. A única coisa que você não sabe aqui é o quanto você tem que empurrar esse cara pra lá pra ele encaixar aqui, né? Mas assim, você sabe esse slope, você sabe essa onda, essa pseudo-onda aqui, né? Então só fica faltando uma informação, né? Que é a distância, e meio que a distância você. Teoricamente você saberia, porque como você sabe que a resposta está aqui dentro, é no momento em que ele vai te dar um ou dois resultados, ou enfim, né, um número específico de resultados, né? Mas enfim, mas voltando aqui nesse cara. Aí, vamos lá. Por que eu acho que isso é um problema de recursividade? Tem- tenta me dar um pouquinho de crédito aqui, tá? Vamos lá. Seguinte, você sabe que aqui, tipo, você calcula para zero. Geralmente zero é o padrão, né? Você sabe que esse cara aqui ele tá no 1 e esse cara aqui tá no zero. Beleza. Você consegue medir essa distância aqui deles? Não consegue? Sim, de forma simples. Até se fosse só calcular a distância, fácil. Fácil, certo? Então, assim, é, na minha cabeça, tá? Vamos lá, não sei se isso faz sentido para você. O problema de recursividade, ele funciona da seguinte forma, né? Nesse caso aqui. Você quer, esse cara aqui, ele tá para infinito, né? Ele vai até Deus Sim, a dará. margem dele é infinita. Aham. E esse também é, Mim. certo? Sim, Só que existem momentos em que eles se encontram, né? Que é justamente os pontos que a gente precisa, né? Se o resultado for infinito, quer dizer que eles não se encontram, né? Se esse cara for, tipo, 2, eles nunca se encontram, sim, né? Agora, se esse cara for 1, eles se encontram, mas infinitamente, sim. né? E o que é interessante desse infinitamente é que eles encontram em, como fala? Em períodos específicos, né? Que é exatamente esse cara aqui, Sim, né? 2π. Uhum. Exatamente. Ele se encontra exatamente no 2π aqui nessa história. Então, tipo, porque na minha cabeça, como que seria essa recursividade, dada aquela função aqui? Você faria esse primeiro ponto aqui, né? Então, daqui até aqui, você tem esse primeiro. E aí você arrasta o negócio para a esquerda, você encontraria esse cara aqui, né? Então, assim, você começa do zero, vai até esse cara. Aí, beleza. Aí você arrasta esse cara aqui, se torna ele seu zero. Aí, esse cara até esse cara, faz o mesmo processo. Esse cara até esse cara. Na hora que você chega nesse cara e você arrasta, você vê que eles nunca mais se encontram. Pera. Cara, essa é uma forma mais interessante de me explicar isso. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Só um segundo. Tranquilo. Caraca. Isso é uma coisa que eu nunca sei como faz, cara. Voltei. Muito bem. Me fale de novo sobre isso que você estava falando aí. Então vamos lá. Eu tenho essas duas funções aqui. Eu só coloquei esse XR aqui só para a gente enxergar
aqui o que eu estou pensando, certo? Então, eu tenho essas duas funções, só que elas não têm esse XR, ok? Aí, uma gera essa onda, outra gera essa linha vermelhinha aqui bonitinha, certo? Por que eu enxergo que isso é um problema de recursividade, né? Porque na hora que você navega esse XR aqui, na hora que você vai trazendo para esse cara aqui, ó, chega um momento em que eles, pum, eles se encontram. Você tem o primeiro ponto, 0,89, certo? Eles se igualam aqui. Mas eles já estavam iguais, né? As duas curvas estavam andando juntas. Não, elas não estavam se encontrando, né? Existe uma distância entre elas, Ah, tu quer certo? dizer a partir do zero, né? Isso, a partir do Tá, zero, beleza. certo? A partir do zero, aí, conforme elas vão evoluindo, chega um momento em que essa distância se torna zero. Tá, Opa, 0,89, beleza? beleza. Aí você pega esse 0,89 e fala, tá, a partir daqui elas se encontram de novo? Aí segue, 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 pum, encontra de novo. Que é o ponto aqui que eu nem lembro qual que é, que eu não anotei. 2,85. 2,85. Beleza, eles se encontram em 2,85. Você faz o mesmo processo, recursividade, beleza. Pegou esse cara, bota lá de novo e segue esse cara. Agora eu tenho que anotar, porque o outro que eu não. Ô, caraca. O outro é esse último aqui, zero. Quanto que é? 5,813. É 5,813. Pum, eles se encontram aqui de novo. Daqui pra frente, elas nunca mais se encontram. Então você tem os 3 pontos que elas se encontram. Na minha cabeça é recursividade. Você está fazendo a evolução das duas, chega um momento que a distância fica zero, aí depois elas fazem de novo zero, depois fazem de novo zero, e aí nunca mais, aí só incrementa infinitamente. Tá, beleza. Certo? E aí é o seguinte, você sabe o processo de evolução desse cara. Uhum, Você sabe o processo de evolução desse cara. certo. Certo? Então, assim, pensando assim, bem. Olha, você sabe que eu não tenho muita experiência com matemática, mas pensando assim, bem puramente, tá? Você calcular, se não me engano, a integral de uma função te dá a área, certo? Uhum. Se você calcular a integral dessa Calma função. aí, calma aí. Quando você faz integral definida, você encontra a área. Quando você faz uma integral sem ser definida, você encontra a função primitiva, que é a função que, quando derivada, dá aquela que está dentro da integral. Não, tudo bem, mas Beleza. vamos pensar na definida, certo? Então, assim, a função integral definida desse cara aqui, menos a função integral desse cara aqui, a função definida, Uhum. deixa eu só pensar aqui. Eles têm que zerar. Isso, Sim. eles têm que zerar. Então, toda vez que esses dois caras se zeram, eles se encontram. A partir do momento que eles não se zeram mais, eles só incrementam infinitamente, né? Ou no processo contrário aqui, né? Decrementa infinitamente. Incrementa, né? Você sempre incrementa a distância. Você não tem mais entradas, né? Você não tem mais respostas. Tô É, viajando sim. muito? Não, sim, faz sentido o que tu está falando. Isso que você está falando é um fato, na verdade. Obviamente assim, não sei, não faço a menor ideia de como calcular isso, mas para mim, na minha cabeça, é um problema puramente de recursividade. Bem, como eu já te falei uma vez, existe uma área da matemática chamada cálculo numérico. Uhum. Com certeza é por meio do cálculo numérico que o Wolfram ele acha essa resposta aqui, ó, essas três respostas. Ele E de achou fato, exatamente as três de- respostas, perfeita. isso, e de fato é um problema de recursividade lá. Quando você cria o programinha, você chega na resposta por recursividade. A questão é que aquilo não é uma função analítica, entendeu? A solução não é analítica. Você não encontra uma equação que te gera esses 3 pontos. Não existe uma álgebra por trás disso.
É simplesmente uma espécie de tentativa e erro várias vezes, entendeu? Existem vários métodos que fazem isso. O método dos mínimos quadrados, Newton-Raphson, Range-Kutta. Não é a minha área, eu não manjo dessas coisas aí. Mas eu te Uhum, garanto que elas não são versões analíticas. Quando a gente começou a trabalhar, você me perguntou, não tem como gerar uma forma analítica de obter uma forma algébrica analítica de obter esses coeficientes? Nós estávamos procurando isso. uhum. Agora, se você quiser fazer uma recursividade, tem todos esses métodos aí que já fazem isso de forma bem tranquila, até. Só que É, eles não são equações, entendeu? sim, sim. Então, mas é que tá, né, na minha cabeça. Porque assim, se você consegue, de certa forma, simplificar uma recursividade, que nem a gente fez, né, para aquelas somas e afins e tal, você consegue transformar a recursividade num, numa função que você vai jogar lá o valor, ela vai te dar a resposta instantaneamente, sem executar a recursividade, e esse Agora você foi um cara extremamente didático, por isso que você estava me perguntando aquilo no começo da aula. Gostei. exatamente, eu estou juntando certos conceitos para fazer um negócio funcional, né? Então, assim, se você consegue transformar uma recursividade numa função que você joga o valor lá, é que assim, também tem a questão da matemática nunca te dar mais de uma resposta, né? Às vezes ela dá, né? Quando tem uma função quadrática, tem duas respostas. É o quadrado que você fala mais ou menos lá, não é? X ao quadrado, né? Quando tem uma função x ao quadrado, tu pode ter duas respostas. Aqui, como nós temos três pontos, supostamente seria um x ao cubo. X E ao a cubo. função x ao cubo pode dar até três respostas. O que faz teoricamente sentido, né? Porque uma função. Eu não sei se eu tô viajando, mas faz um pouco de sentido de ser x ao cubo aí nesse caso. É que na verdade também tem o fato de que se esse cara for. Ele pode ser dividido por, sei lá, 10. Então ele vai ter muitos e muitos pontos, né? Você Sim, vão tem ter mais esse, pontos. Daí esse, terias esse, um polinômio esse, maior. esse, exatamente. Essa divisão dele aí causa esse efeito aí, né? Então, mas é, com certeza não é periódico isso daqui, né? Tipo, opa, talvez, mas não dá pra saber não. 7, enfim, mas não necessariamente vai ser, né? E também quando você, tipo, tira esse termo aqui, ele faz isso aqui, né? Tipo, aí agora é infinito, né? Elas sempre são. Elas se tocam periodicamente, né? Por causa que elas, enfim, estão igualadas aqui de certa forma. E aí você, tipo, você sabe o intervalo, né? Esse cara aqui, ele é que define o intervalo. Esse daqui não afeta, né? Sim. Esse Bem, negócio é. apesar da tua ideia ser interessante, né? Veja que não é algo que já foi feito, né? Sim, sim, exatamente. Eu tô explorando, né, coisas aqui, tentando juntar o meu universo de programador com o universo de matemática, né? O que é complicado, né? Não é uma coisa simples de fazer. É. E talvez impossível, né? É, talvez impossível. Não, tudo bem ser impossível. O legal é tentar, né? É que eu fico pensando, né? Esse problema é um problema já que deve ter mais de 100 anos. Sim, com certeza. Isso é um baita de um problema. Então, não me parece ser um problema que há como ser resolvido, né? É, porque justamente eu queria partir dessa ideia aqui, né? Porque assim, se analiticamente eu conseguisse. E daqui você basicamente está falando que não existe solução analítica para esse cara aqui, né? A não ser tentativa e erro. Sim, só tentativa e erro resolve. Isso me intriga muito, cara. Muito, 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 muito. Eu vou tentar pensar nesse cara aqui. Eu vou tentar focar nesse cara aqui e ver se eu consigo tirar alguma coisa desse cara. Porque é muito interessante isso aqui, né, cara? Você tem, tipo, é um problema extremamente simples na sua raiz. Você tem um slope, você só não sabe a distância desse slope dado esse
querido objeto aqui, né? É. Bem, o que eu posso fazer para ti Hum. é dar uma lida aí, porque não é bem minha área, mas eu posso dar uma lida e te trazer algumas informações aí sobre esses métodos que eu estava te falando e até onde eles podem nos dar alguma coisa, entende? Sim, sim, com certeza. É, Eu quero explorar essa área aqui, porque, meu, é muito. Pra mim, na minha cabeça, meu cérebro fica, meu, é intrigante. Tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando nessa história. Por que que, tipo, ele não consegue, sabe? E outra, é. o que é mais interessante, né? É... Ai, caraca, como eu posso dizer? E só pegando um pouquinho daquela ideia do outro problema, né? Você sabe os limites, né? Isso que é a parte mais interessante desse cara aqui, né? Você sabe que você consegue imputar os limites, né? Você sabe que aqui o limite é 4.000. Então, se esse cara for zero, esse cara aqui vai ficar uma linha reta no 4.000. Então, não importa, né? Tanto faz. Obviamente que você vai pegar o cara que está mais à direita. Se for o contrário, esse cara aqui vai ser uma reta, né? Sim, Para cima, e aí aqui também tanto faz. Então você sabe os limites. E o cara tá dentro de certos limites. de fato. Bem, Isso é muito intrigante para mim, cara. a princípio, eu acho que não tem solução. Mas a gente pode, o que eu acho que pode ser possível é encontrar um polinômio aproximado. Isso sim, polinômio aproximado, entende? Eu Com vou. coeficientes aproximados ali. Isso, na verdade, eu tenho quase certeza que dá para fazer. Depois, se você puder pegar esse exemplo aqui e me explicar com esses polinômios aproximados para eu enxergar como é que é. Porque assim, é uma das coisas que eu queria te perguntar, né, justamente aqui nessa reunião tá, como que eu resolvo esse cara de forma analítica, né, sem Não tem tentativa jeito. e erro, né? A princípio, não tem jeito. A princípio não tem jeito. Então esse cara Isso. aqui já dá problema logo nesse cara, né? O problema não é nem lá nos outros lá. O problema já é aqui já, né? Isso é um problema bem interessante quando você para para pensar assim, porque se você tem dois polinômios, né, independente do n que eles têm, é possível sempre encontrar uma resposta. Sei lá, se fosse um x ao quadrado, mais 3, aqui fosse x à quinta, mais 2. Você vai penar um pouco, mas você chega na resposta. É, exatamente, vai penar um Princípio. pouco. Bem, na verdade, agora eu acho que. Bem, eu tenho que ver isso. Vamos supor aqui que é um polinômio menor. Porque polinômios acima do x à sexta, eles não têm uma fórmula analítica, eu acho. Uhum. A partir da x à quarta. Então, eu vou deixar esse x à quinta em stand-by. Mas se você pegar qualquer função especial, seno, cosseno, ln, exponencial, seno, daí já não dá. Já não dá, já Hum. não tem uma forma de você fazer uma função analítica, uma resposta analítica. É Porque, bem então, louco isso. é bem louco isso, né? Porque quando você pega esses. Porque a partir do momento que você pega esses caras, você tá entrando no universo de recursividade, né? Sim, É que eles se repetem, né? Eles são. Tudo bem, eles se repetem periodicamente, né? Você tem uma onda lá, ela é periódica, ela vai fazer assim. O LN, ele não é periódico, mas ele é, tipo, uniforme, né? sim, tem um padrão. Isso, exatamente. Então todos eles têm padrão. Essa parte. São funções, né? É, Não tem exatamente, são padrão. funções. Você sabe, e você consegue pegar as derivadas, as integrais, todo esse negócio, mas você não consegue. Sim, a gente faz o famoso derivada implícita numa situação como essa. Uma derivada implícita é quando você não consegue isolar a função. Né? A gente não consegue a solução aqui porque a gente não consegue isolar x, por exemplo. Esse é o problema. Né? E daí o que a gente faz lá na derivada implícita? A gente deriva dos dois lados e encontra a derivada dela. Isso é possível. Né? Se eu fizer a derivada aqui implícita, eu vou ficar com 2x igual a 1 sobre x, daí dá para isolar o x, entendeu? Então vamos dizer assim, a derivada tu tens.
mas a função em si não, percebe? Uhum. Aí você já deve estar pensando, então se eu fizer a integral dessa derivada vai resolver. É, pode ser. Só que não é analítico. Porque normalmente as derivadas dessas coisas aí vão te dar funções com a própria imagem dentro do domínio. Então é uma coisa bem bizarra. Só que isso é um papo para outro dia, né? Não dá pra gente Não, falar sim, disso agora. com certeza, não, é. É, só, porque assim, justamente, né, eu tava pensando justamente isso. Pô, cara, se eu não consigo nem resolver esse cara mais simples, é quem dirá resolver o mais completo, né? Então, se tá faltando alguma coisa nesse cara aqui, com certeza tá faltando uma coisa nos outros caras. Tu consegue ver E um vínculo disso com aquela questão? Eu ainda não consegui ver esse vínculo. desse daqui com a outra questão lá? Só que nós estamos tentando resolver? Sim. É, a única diferença dessa daqui para aquela lá é que você tem muito mais variáveis. Bem, eu Não, não percebo como isso. Eu acho que aquele problema é um problema diferente, que envolve combinação numérica e coisas assim. não, mas é que toda a história tá aqui, né, do negócio. Tanto é que esse vídeo fala do mesmo universo de problema, né? Toda a história dele tá aqui, né? Você tem os valores, eles são multiplicados. A diferença é que lá você tem delimitações de peso, né? E ou você pega ou você não pega. Então, assim, é só mais variável na minha cabeça. Bem, isso eu vou ter que verificar. Mas eu acho que é isso, Carlão. Eu vou tentar dar uma olhada lá nos métodos e te passo, tá? Tá bom. Dá uma olhada nas coisas que eu te mandei também. Vou ler também. Vamos partir dali. Provavelmente a nossa próxima vai demorar um pouquinho, porque esse final de semana a vida puxou o meu pé e eu tô com cheio de trabalho atrasado. Beleza. Sem pressa. Quando Beleza? quiser, é só me falar que a gente arruma um horário, tá? Tá bom, perfeito. Abraço, valeu. Valeu, tchau, tchau.